acho que antes de apresentar o programa, dizer da importância, né, reforçar o que já foi dito anteriormente, mas a importância do uso de dados para a gestão de políticas públicas, né? Trabalhar com dados é fundamental para que a gente possa fazer uma análise e gerar informações e que essas informações possam subsidiar o gestor na tomada de decisões. Então, sem isso, muitas vezes as decisões elas são tomadas sem um critério técnico, né? Então, às vezes a gente recebe um recurso na hora de pensar para qual área da cidade esse recurso deveria ser destinado, por exemplo. Quando você não trabalha com dados e com evidências, a tendência é de você fazer de uma forma linear, como se a cidade ela fosse uma só, e na verdade não é assim. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa utilizar esses dados, né? Não só para auxiliar nessa tomada de decisões mais assertivas, mas também, inclusive, para poder blindar um pouco, né? Dar um caráter técnico para essas decisões que são tomadas. Então, na hora da gente justificar por que foi priorizado um território a outro, um público ou outro, quando a gente trabalha com dados e com evidências, a gente consegue ter essa justificativa do ponto de vista técnico, né? Então, eu começo a minha fala reforçando a importância do uso de dados, né? E é um pouquinho do que a gente vai mostrar aqui em Territórios Sociais também, que é um programa da Prefeitura do Rio de Janeiro que utiliza os dados como ferramenta para a inclusão social. E uma outra coisa que também é muito importante, que já foi falado pelo Valverde, é a estratégia da intersetorialidade. O programa que eu vou apresentar para vocês, ele fala de redução da pobreza multidimensional, né? Mas ele é um programa intersetorial, não tem como a gente falar de um problema tão complexo como a pobreza, um fenômeno como a pobreza, que ela é multidimensional, e achar que só uma política pública vai conseguir dar conta disso. Então, a gente precisa ter um olhar intersetorial, onde vários setores, né, daquela secretaria, enfim, daquele município, vão ser corresponsáveis na hora de pensar em intervenções, né, para resolver esse problema. Bom, Territórios Sociais, ele é um programa que ele foi desenhado em 2016 por técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente começou um piloto dele em 2017. A ideia era a gente buscar um programa, né, que pudesse chegar naquelas famílias que não estavam conseguindo acessar os serviços públicos. Então, o acesso é muito mais do que proximidade, né? A gente pode ter unidades básicas de saúde espalhadas pelo território, unidades da educação espalhadas pelo território, mas isso por si só não garante acessibilidade, né? Então, ter acesso muitas vezes pressupõe uma série de outras questões, como o entendimento, enfim, a questão de documentação. Então, tem uma série de questões, né, que a gente tem que pensar na hora que a gente fala do acesso. Então, quando esse grupo foi desenhar esse programa, pensou como que a gente vai chegar, primeiro, identificar essas famílias que não conseguem acessar os serviços públicos e como que a gente traz essas famílias, esses indivíduos, né, para esses diversos serviços, cadastros, benefícios, oportunidades que a cidade deveria oferecer para todas as pessoas que moram nela, mas infelizmente a gente sabe que tem alguns que ficam para trás, né? Então o programa ele é desenhado para identificar essas famílias, né, e para trazê-las para esses serviços. E em 2019 a gente faz um acordo de cooperação com o ONU Habitat, né, que vem justamente no momento em que a gente ganha escala. Vocês vão ver as fases do programa. A gente começa com um piloto, né, depois a gente vai para grandes complexos, onde a gente ganha escala, a gente muda um pouco a metodologia do programa, vocês vão ver também, e a gente faz esse acordo de cooperação com o ONU Habitat, que se torna o nosso parceiro implementador do programa, né, nesses diversos territórios aqui no município do Rio de Janeiro. E aí a gente também faz esse programa muito alinhado com o princípio da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, como também já foi falado aqui pelo Valverde, que tem um princípio de não deixar ninguém para trás. Então, a gente também tem esse princípio, né, dentro do programa Territórios Sociais. Em termos de governança, né, é aquilo que eu falei da intersetorialidade. O programa ele não é do Instituto Pereira Passos, ele é um programa da Prefeitura em parceria com o ONU Habitat. O IPP ele coordena o comitê gestor deste programa, mas a governança do programa ela é feita pelo comitê gestor. Isso foi publicado em decreto, né, que a gestão do programa é feita por esse comitê gestor, e o IPP ele coordena esse comitê gestor porque nós somos, como já foi dito também, um órgão de informações, né, da cidade, aqui da prefeitura, e o programa, como eu falei, ele tem essa questão dos dados como algo muito importante e o monitoramento também. Então, o IPP coordena isso, faz essa integração entre as diversas políticas públicas, mas a gente tem outras 10 secretarias que fazem parte do comitê gestor.
Quando nós começamos lá em 2017, o grupo era um pouquinho menor, já era intersetorial, mas era um pouquinho menor, e ao longo do tempo a gente foi aprendendo, a gente foi avançando, e a gente foi agregando também outros parceiros, né, no comitê gestor. Na verdade, aqui, oficialmente, nós temos, além do IPP, 10 secretarias, mas hoje também a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente e Clima, que oficialmente não faz parte, mas que já está como ouvinte, porque a gente entende que todas essas questões, né, do meio ambiente, essas questões climáticas e tal, a gente precisa olhar também de uma forma diferenciada para essas áreas mais vulneráveis da cidade e pensar juntos com a Secretaria de Meio Ambiente também em algumas alternativas, em algumas iniciativas, né, que possam acontecer dentro desses territórios mais vulneráveis. Então, aqui são todas essas secretarias, algumas, saúde, educação, assistência social, fazem um trabalho mais direto às famílias quando elas são identificadas. Outras secretarias elas vão trabalhar do ponto de vista do domicílio e do território, né, pensando em melhorias habitacionais, pensando nos dados de territórios sociais, inclusive para poder subsidiar algumas intervenções ali de infraestrutura, e outras secretarias, a ideia é que elas possam ampliar oportunidades para as pessoas nesses territórios, né? Então, a gente entende que famílias mais vulneráveis, elas têm essa dificuldade de acesso a oportunidades também, então é preciso olhar para elas de uma forma diferente. Essas ofertas de serviços têm que chegar para elas também de uma forma diferente e priorizada. Aqui dialoga um pouco com o que vocês ouviram, acredito, hoje de manhã, com o Nando, né? É uma política pública baseada em evidências, então, desde a seleção das áreas, né, dos territórios que a gente vai entrar, a gente se baseia em alguns indicadores e índices, né? Então, no piloto, nós entramos nos 180 setores censitários que tinham os piores índices de desenvolvimento social da cidade, e aqui a gente mostra um pouquinho a fase dos grandes complexos. Nos grandes complexos de favelas, nós fomos para 10 grandes complexos que estavam situados nas regiões administrativas que tinham os piores desempenhos no índice de progresso social, né? Então, é isso que eu falei, da gente ter uma política baseada em evidências desde o momento da seleção das áreas. Então, quando a gente vai em algum território, a gente tem que mostrar e conversar com a sociedade civil sobre a metodologia do programa, e eles perguntam, mas por que essa área e não aquela? A gente pode dizer que a gente fez isso baseado em evidências. Aqui as fases do programa, como eu falei, em 2017 nós fizemos o piloto, eram 18 mil domicílios, né, onde aconteceram as entrevistas. Depois, em 2019, a gente vai para a fase dos grandes complexos, que é quando a gente faz o acordo de cooperação com o ONU-APES, e aí a gente ganha uma escala muito maior, a gente vai para 150 mil domicílios, mais ou menos, a estimativa, né, em 10 grandes complexos de favela, Cidade de Deus, Pedreira, Maré, Penha, Alemão, Chapadão, Lins, Jacarezinho, Rocinha e Vila Kennedy. No meio do caminho teve uma pandemia, então algumas coisas que a gente planejou, né, a gente teve que recalcular a rota e teve que repensar em algumas coisas. Isso acontece também na hora que a gente fala de gestão, né, a gente tem que pensar também nessas adversidades, nesses problemas que podem acontecer no percurso e como que a gente faz para não perder o sentido da iniciativa que a gente está coordenando, né, e ver de que maneira que a gente pode continuar utilizando o que a gente tem de recursos humanos, por exemplo, porque a gente tinha profissionais contratados que não podiam fazer busca ativa no território, então a gente teve que repensar, pensar no objeto do nosso e no objetivo do nosso trabalho, que era de redução da vulnerabilidade, mas as pessoas não podiam estar ali fazendo busca ativa, então a gente fez isso através da informação, né? Melhorar a informação sobre tudo o que estava acontecendo para essas famílias mais vulneráveis. Então, na gestão, a gente tem que pensar também nisso, que em alguns momentos acontecem situações adversas e que a gente tem que repensar, né? Em 2022, a gente começa uma outra fase, que é a fase de expansão do programa, que é essa fase que nós estamos agora, onde a gente também vai para um número maior de domicílios, né? A estimativa da gente ir para cerca de 400 mil domicílios. Com os números atualizados do censo de 2022, a gente já sabe que esse quantitativo de domicílios ainda é maior, né? Passa dos 500 mil domicílios, e agora a gente está falando de áreas que foram sinalizadas pelos profissionais da ponta, né? A gente trabalha com índices, mas a gente sabe que algumas situações, na vida real, tem algumas situações que fogem um pouco, e a gente também tem que ter uma escuta para quem trabalha na ponta, né? Quando a gente trabalha com a gestão, a gente tem que entender que aquelas pessoas que estão lá no atendimento, elas conhecem muito bem aquele território,
Às vezes tem uma favela que está iniciando, eu posso ter uma favela entre dois condomínios, né, dois prédios do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e aí naquele setor censitário, esse índice ele acaba sendo elevado e você não consegue ver, de repente, essa favela que está ali do lado iniciando. Quem conhece, quem está ali andando no território, muitas vezes vai conseguir sinalizar isso para a gente. Então, nessa expansão, a gente teve toda uma discussão com os profissionais da ponta, e aí, para quem faz gestão também, é importante a gente ter sempre a escuta de quem está lá na execução, porque a gestão, sem ouvir a execução, não adianta, que ela não vai acontecer de uma forma eficaz, né? Então, a gente teve essa escuta dos profissionais da ponta, eles sinalizaram algumas áreas, né, de vulnerabilidade, a gente fez um aplicativo para que eles pudessem sinalizar, mas também nessa expansão entraram as áreas com índice de desenvolvimento social até 0,55, que a gente ainda não foi, e novas áreas novos assentamentos de baixa renda identificados pelo Instituto Pereira Passos, que também ainda não tinham entrado nas fases anteriores. E como atua o programa Territórios Sociais, né? Eu comecei a minha fala falando dessa questão dos dados, né? Então, a gente entende que, para a gente propor uma intervenção para chegar nas famílias mais vulneráveis, a gente precisa conhecer, né, ter um olhar de lupa para esse território. Então, a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente vê a complexidade do Rio de Janeiro, se a gente ficar olhando só para as médias, a gente vê que o Rio, inclusive, em muitas variáveis, ele está com um percentual lá em cima, a gente está querendo olhar aquelas pessoas que não estão conseguindo acessar, né? E aí, para isso, a gente tem que ter um olhar de lupa para alguns territórios. Então, já falei ali como que a gente seleciona esses territórios baseados em índices, indicadores e no olhar dos profissionais que trabalham na ponta. Mas mesmo olhando para esses territórios mais vulneráveis, a gente ainda assim precisa de um olhar de lupa e conhecer a realidade de algumas famílias. Então, isso é algo também que vem como para o ONU Habitat, por exemplo, né, no exemplo que o Valverde deu do Rio Mais Social, que olhava mais para o território. Em territórios sociais, a gente tem esse olhar para as vulnerabilidades territoriais, sim, mas a gente chega na família e no indivíduo, né? Então, eu posso ter uma área muito vulnerável, eu tenho o complexo da Maré, e aí dentro da Maré eu tenho um microterritório que é mega vulnerável, mas mesmo nesse microterritório que é super vulnerável, eu vou ter uma família com uma situação de vulnerabilidade aqui maior do que do vizinho que está ali do lado. Então, para a gente saber disso, a gente precisa conhecer. Nem sempre essas famílias vão estar nos cadastros que já existem nos órgãos municipais, né? Então, se o nosso objetivo é encontrar aquelas que não acessam os serviços públicos, não adianta a gente pegar os dados já existentes, né? Neste caso, foi importante a gente ir a campo para conhecer e para aplicar um questionário e ver qual era a situação dessas famílias. Então, esse primeiro pilar, né, do programa é a busca ativa. A gente entende que a busca ativa ela é valiosíssima para a gente conseguir identificar essas vulnerabilidades que às vezes a família nem consegue verbalizar que tem, porque ela nem sabe dos direitos que ela tem, né? Então, a gente faz algumas perguntas. Na época do piloto, a gente tinha um questionário muito resumidinho, onde a gente tinha algumas perguntas muito básicas para calcular o índice de pobreza multidimensional. E depois, conforme a gente foi caminhando, né, e entramos na fase de grandes complexos, a gente começou a fazer um questionário um pouco maior, né, que a gente tinha a preocupação de que não podíamos perguntar tudo, né, porque senão você aumenta a possibilidade de recusa, mas que a gente, já nesse momento da busca ativa, a gente já poderia fazer algumas perguntas que seriam perguntas estratégicas, inclusive para as diversas secretarias poderem pensar e fazer filtros, enfim, pensar em público prioritário para as suas intervenções. Então, hoje a gente já tem esse questionário mais completo. E aí a gente tem um banco de dados hoje bastante robusto, né? A gente já passou das 240 mil entrevistas realizadas, então a gente tem um banco de dados bem robusto, onde a gente consegue ver essas vulnerabilidades, né, territoriais e das famílias, mas não adianta a gente ter só um retrato da vulnerabilidade dessas áreas do município do Rio de Janeiro, porque se a gente não tiver o trabalho das secretarias municipais, que é quem executa a política ali na ponta, a gente não consegue reduzir vulnerabilidade. A gente só vai ter um quadro, uma pesquisa e uma informação para passar para os gestores. Então, os dados, eles são importantíssimos, desde que seja feito algo com eles, né? Então, esse segundo pilar, que é a ação integrada, que é o plano de ação integrado, ele é fundamental para que a gente consiga o objetivo do nosso programa, que é de reduzir a vulnerabilidade dessas famílias. E aí a gente tem um comitê gestor, como eu falei no início, né? Nós nos reunimos quinzenalmente,
E esse plano de ação integrado, vocês vão ver que tem um protocolo que ele é básico, com as 3 secretarias, né, que participam desse protocolo, que é Educação, Saúde e Assistência Social, mas a gente tem um grupo muito maior, e a ideia desse comitê gestor, né, e da gente estar discutindo todo o processo do programa, é justamente a gente corresponsabilizar esses técnicos que são os pontos focais e para eles replicarem isso para os seus profissionais, né, da importância dessas informações e do atendimento a essas famílias que já são prioritárias dentro desse serviço. Então, uma família que está em extrema pobreza e que não tem documentação, que está fora do cadastro único, ela é uma família prioritária para assistência social, independente do programa Territórios Sociais, né? É uma família também que é extremamente vulnerável, que não está tendo acesso à saúde. Quando a gente olha os princípios da saúde e fala da equidade, ela é uma família prioritária para a saúde também. Então, na verdade, a gente está, a partir dos dados, né, trazendo essas informações. Às vezes é uma questão de um microterritório e a gente tem que pensar junto em alguma estratégia para poder chegar naquelas famílias daquele microterritório. Às vezes a gente pensa em polo descentralizado para poder fazer um atendimento, enfim. Então, todo esse trabalho é feito pelas secretarias para que a gente possa ter, de fato, uma redução de vulnerabilidade dessas famílias. Não é fácil não, tá? Mas, assim, a gente sabe que tem um monte de fragilidade, mas a gente vem avançando. E o terceiro pilar, que é a terceira bolinha, é do monitoramento. Então, a gente precisa monitorar o que está sendo feito desde do processo, não só no final, mas no processo, né? Até para que a gente possa corrigir algo que, de repente, deveria ser feito de outra forma, identificar situações que precisam de uma estratégia diferenciada numa área, né? Então, é o que eu falei, quando a gente fala em territórios vulneráveis, não dá para a gente achar que tem receita de bolo. A gente pode ter, sim, uma estratégia, né, um planejamento, mas cada território desse, ele tem a sua especificidade, e se a gente quer avançar, a gente vai ter que ter muito cuidado de ver de que maneira que a gente avança em um e no outro, né? Então, o monitoramento, ele nos ajuda a ver como que está o andamento das pesquisas, do atendimento da busca ativa, do atendimento das secretarias, né? Onde que a gente está avançando, onde a gente não está, onde que a questão da violência está nos dificultando a caminhar, e aí a gente tem que ir para uma outra área. Então, tudo isso a gente só consegue fazer quando a gente monitora. Senão, a gente vai deixar rolar e só vai perceber que poderia ter melhorado essa estratégia lá no final. E, além disso, desse monitoramento processual, a gente, depois que as secretarias do protocolo básico, saúde, educação e assistência, atendem essa família, um ano depois a gente retorna para poder aplicar novamente o questionário, para poder ver se houve uma melhora ou não na situação dessa família. Aqui, para mostrar um pouquinho para vocês, né, o Pedro depois vai falar da gestão da informação, mas aqui é um território, que é o Canal do Anil, o agente de campo, eles são contratados, a gente tem uma equipe de campo que é contratada pelo ONU Habitat, né, e aí eles vão para o território com um tablet, então todas essas perguntas que eu falei do questionário, elas estão ali no tablet, né, e aí eles vão fazer esse lançamento ali, que depois vai para essa plataforma, que o Pedro vai mostrar mais à frente. E aí, como eu falei, a gente tem um banco de dados bem robusto de cerca de 240 mil famílias. Mas, além disso, além de ter esse diagnóstico, a gente quer chegar naquelas famílias que precisam de ter esse olhar prioritário do poder público. E quais são, então, as famílias para monitoramento? Em grupo, no comitê gestor, a gente identificou que são aquelas famílias no risco 2 e 3 do índice de pobreza multidimensional, vou falar o que é. A gente entende que pobreza, né? Hoje vem sendo muito discutida essa questão da pobreza multidimensional. Pobreza não pode ser vista apenas como pobreza monetária. Quando você não acessa direitos básicos, direitos sociais, você também tem uma situação de pobreza multidimensional, né? Então, a gente utiliza esse índice que foi adaptado do PNUD, né? Mas a gente não pode entender que a falta de renda, né, é a única variável para a gente falar de pobreza, mas a gente também não pode desconsiderar isso. Então, aquelas famílias que estão numa situação de extrema pobreza e estão fora do cadastro único a programas sociais, a gente também entende como prioritárias para esse monitoramento do programa. Aqui são as dimensões do índice de pobreza multidimensional, ele leva em consideração a dimensão de educação, de saúde, de padrão de vida. Na parte da educação, a gente olha a questão do tempo de estudo dos adultos, né? Quantos anos de estudo eles tiveram. A gente vê crianças que têm idade de creche estão fora da creche, crianças de 4 a 14 anos que estão fora da escola. Na dimensão da saúde, a gente olha para a mortalidade na infância, também para a questão da insegurança alimentar.
E na dimensão do padrão de vida, a gente vai olhar tanto para a questão da infraestrutura daquele local onde essa família mora, como do domicílio onde ela está, né? Esse domicílio, por exemplo, ele tem vaso sanitário, chuveiro, pia, ele tem a parede de alvenaria, né? Essa pessoa tem acesso, por exemplo, a um filtro d'água. Então, são algumas perguntas que são feitas para essas famílias, e aí, a partir do momento que ela vai respondendo não a essas perguntas, né, isso vai caracterizando que ela tem um risco maior por conta dessa quantidade de vulnerabilidades que ela tem. Né? Então, todas as famílias que acabam pontuando mais, que são as famílias que a gente diz do risco 2 ou 3 no índice de pobreza multidimensional, elas entram para o monitoramento do programa, são as famílias consideradas multidimensionalmente pobres. Né? E além dessas, como eu falei, aquelas que, mesmo sendo risco 1, se elas estiverem em extrema pobreza pela questão monetária e não estiverem no cadastro único para programas sociais, a gente também entende que são famílias para monitoramento. Porque o fato dela não estar no cadastro único pode ser que ela tenha outras privações que precisam ser vistas, como principalmente a questão da falta da documentação, né, que muitas vezes é um entrave para que essa família possa acessar o cadastro único. A Bianca, e aquelas que já estão? Aquelas que já estão, a gente entende que elas já estão sendo acompanhadas pelas secretarias, não só de assistência social, mas a saúde, a educação, que fazem todo aquele monitoramento das condicionalidades do programa Bolsa Família, por exemplo. Então, elas já conseguiram ter acesso à porta de entrada para benefícios. Então, como a gente tem que ter um olhar de lupa, né, a gente está olhando para aquelas que nem conseguiram entrar ainda no cadastro único ao programa social. Aqui um pouquinho da nossa etapa de entrada nos territórios, isso é algo que é importante. Durante um tempo eu não trazia, mas sempre as perguntas que as pessoas faziam era com relação à entrada nos territórios, então agora eu coloco no slide, porque a gente está falando em grande parte dos territórios que a gente entra são áreas conflagradas, né, áreas de grande violência aqui no município. E como que a gente entra nesse território? Como esse trabalho ele é intersetorial, primeiro, a gente entra obedecendo toda a metodologia do acesso mais seguro da saúde. Né? A Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro, ela, através da Cruz Vermelha, né, tem todo um protocolo da questão do acesso mais seguro, onde tem sinalização, se dá para entrar, se não dá para entrar naquele território, e a gente utiliza essa sinalização da Secretaria de Saúde. Outra coisa, a gente tem um cuidado muito grande nessa entrada nos territórios, né, de conversar com os profissionais que atuam na ponta, porque muitas vezes a família ela tem um vínculo com aquela pessoa, com aquele assistente social que trabalha no CRAS lá na comunidade, com aquela pessoa da educação que trabalha naquela escola ali pertinho, com o agente comunitário de saúde que é de uma unidade básica de saúde que está lá no território. Então, por isso que eu estou falando que um programa como esse, né, e quando a gente fala da gestão, a gente não pode pensar como se estivesse descolado do que acontece no território. Né? Então, a gente tem que falar com os profissionais que estão na ponta. É para eles que essas famílias vão perguntar assim, olha, bateram na minha casa dizendo que tinham que fazer uma pesquisa, para alguma coisa da prefeitura é isso mesmo? Então, se eles não participarem dessa discussão, compreenderem a metodologia, entenderem que não é um algo a mais para eles, mas que faz parte desse trabalho deles e algo para poder somar, né, a gente não consegue ter êxito. Então, a gente faz uma reunião com saúde, educação e assistência, que estão lá no território, né, com os profissionais da ponta. Além disso, com as lideranças comunitárias. Então, a gente precisa conversar com as lideranças, seja a associação de moradores, seja a organização da sociedade civil, que tem uma representatividade ali no território, para que eles saibam também o que está acontecendo, entendam, compreendam. Isso também reduz a quantidade de recusas. Né? Quando a população entende o porquê que a gente está ali, que não é mais alguém que está ali fazendo um monte de pergunta para eles, e com tantas questões que já apareceram, né? As pessoas muitas vezes ficam inseguras e isso é totalmente compreensível. Então é importante que a gente atrase o tempo que for, mas que a gente só entre no território depois que a gente tiver essa conversa com a liderança. Né? Na hora da gente entrar no território de alguém, na casa de alguém, a gente precisa primeiro se apresentar e enfim, explicar o que a gente está fazendo ali. Então, a gente leva material de divulgação também. Agora, nesse período eleitoral, a gente não está podendo levar, mas geralmente a gente leva material de divulgação para que a população saiba exatamente o que a gente está fazendo ali. Então, isso é muito importante. Além disso, na hora de fazer a seleção desses agentes de campo, a prioridade é que sejam agentes de campo que sejam moradores ali próximos daquele território. Quando a gente estava na fase dos 10 grandes complexos, né, a gente conseguia fazer isso de uma forma um pouquinho mais fechada. Né? Então, a gente priorizava mesmo
moradores, por exemplo, para ir para o Alemão, eram moradores do Complexo do Alemão, desde que estivesse dentro dos critérios, né, da vaga pelo ONU Habitat. Hoje a gente está diferente, a gente está fazendo a expansão. Então, agora, nesse período de expansão, a gente até tem comunidades um pouquinho maiores, mas a gente tem favelas muito pequenininhas que a gente acaba rapidinho. Então, não adianta eu pegar todo mundo que more ali perto da linha amarela, porque naquelas favelinhas perto da linha amarela, porque ali eu vou acabar rapidinho. Então, eu tenho que ser pessoas que já tenham trabalhado em comunidades, que conheçam o território, e aí a gente divide mais ou menos por aquela região, né? Então, isso é importante também, não só porque eles têm o conhecimento do território, mas para ser uma forma também da gente potencializar as pessoas que moram nessas áreas, né, no sentido de dar oportunidade de trabalho para eles. Esse aqui é muito rapidinho o fluxo do protocolo básico do programa. Então, a gente tem a busca ativa, os profissionais que são do ONU Habitat. Então, hoje a gente está em todas as áreas de planejamento da cidade, a gente está ao mesmo tempo em todas as áreas de planejamento da cidade. E aí, essa equipe de campo, né, é formada por um gestor de campo e a gente tem os agentes de campo, que é quem vai aplicar o questionário. Não são equipes muito grandes, porque com o tempo a gente aprendeu também que não adianta a gente varrer o território rapidinho, fazer todas as entrevistas, porque aí a gente tem que pensar que, às vezes, as secretarias não vão ter o mesmo tempo de resposta. Então, se a gente está falando do programa integrado, a gente tem que pactuar as coisas, a gente tem que saber aquilo que não vai tensionar também os equipamentos da ponta. Então, a gente faz isso de forma muito coordenada com as equipes, né, que vão atender essas famílias depois. Então, as equipes de campo, né, tem cerca de 7, no máximo 8 agentes de campo e o gestor local. E aí eles vão fazer a busca ativa. Então, eles vão num determinado território, o Pedro vai mostrar, né, que tem ali, eles vão por setor censitário, eles vão bater de porta em porta. A ideia é de cobrir o território todo. Ah, mas quanto tempo leva? A gente pode até fazer uma estimativa de tempo de acordo com o número de domicílios estimados que a gente tem. Mas, como eu disse lá no início, a nossa ideia é de não deixar ninguém para trás. Então, se houve algum problema, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo dos grandes complexos. A gente terminou a Rocinha, que é o Mundo, né, antes de terminar o Chapadão, que o número de domicílios é bem menor. Mas no Chapadão a gente tinha uma questão da violência que nos dificultava de entrar. Então a gente demorou muito mais tempo para terminar, mas a gente não deixou de fazer o Chapadão. Então, assim, o tempo pode ser estimado por essa questão do número de domicílios, mas essas outras variáveis que existem, a gente tem que também dimensionar isso na hora da gente pensar na gestão de um projeto, né, de uma iniciativa e tal. Então, se a gente tem que fazer algo num tempo específico, né, tem que pensar que, olha, então vai ser uma amostra, porque pode ser que algumas pessoas fiquem para trás. Nesse caso, não. A gente queria fazer o território todo. Então, pode ser que a gente demore um tempo maior num determinado território. O que a gente tem feito hoje na expansão? A gente tem uma equipe, por exemplo, que está em Vila Aliança. Então, a gente tem várias evidências que mostram que na Vila Aliança você tem uma vulnerabilidade muito grande. Mas a Vila Aliança também, a gente tinha, era dia sim, o outro também, que estava em vermelho, a gente tinha muita dificuldade em avançar. Então, o que a gente fez, pensando em estratégia de gestão? A gente abriu um outro território lá na área de Realengo, porque era a mesma área de CAP, né, de Coordenadoria de Ação Programática da Saúde, que é a divisão que a gente faz. Então, quando estava ruim aqui na Vila Aliança, essa equipe vai avançando para Realengo, porque a gente também tem que pensar, enquanto gestor, a gente também tem que pensar na questão de recursos humanos que a gente tem, né? E aí, como que a gente faz para essa equipe não ficar sem fazer nada, mas também sem colocá-los em risco. E aí a gente conseguia caminhar assim e estamos avançando na Vila Aliança. Voltando aqui para a busca ativa, né? Eles fazem a entrevista. Se eles identificarem alguma criança ou adolescente de 4 a 14 anos fora da escola, já é feito um encaminhamento direto para a CRE, né, para a Coordenadoria Regional de Educação aqui do município. Por quê? Porque independente do outro critério de classificação, se essa família é risco 2 ou 3 no IPM, ou se ela é extrema pobreza sem CAD, o fato de ter uma criança ou adolescente de 4 a 14 anos fora da escola já é uma situação de risco social. Então, a gente tem buscado trabalhar em convergência com outros projetos e programas da prefeitura, né? Porque senão a gente fica com várias frentes, então a gente está tentando fazer essa convergência. Então, por exemplo, existe o programa, o projeto Bora para a Escola aqui da Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente trabalha muito em conjunto com eles, né? A gente tem que mandar essas crianças, né, encaminhar para a Coordenadoria Regional de Educação, e caso não chegue, enfim, algumas situações que envolvem negligência e tal, outras coisas, aí nesse grupo eles podem desdobrar melhor essa situação.
Ali em cima, né, os agentes de campo eles vão fazer essa entrevista, né, e as famílias, se elas forem classificadas como risco 2 ou 3 no IPM ou extrema pobreza sem CAD único, elas vão aparecer num outro, se eu estiver errado depois você fala, Pedro, mas num outro banco de dados, numa outra aba, né, eu estou falando aqui no meu momento assistente social, depois ele vai falar do jeito dele todo bonitinho, mas enfim, lá no sistema vai aparecer numa outra aba onde as secretarias de saúde e assistência social conseguem ver aquelas famílias que são prioritárias, aquelas famílias que elas precisam acompanhar. Então, dessas 240 mil famílias do Banco Maior, elas vão visualizar as 50 mil famílias que foram classificadas para monitoramento, e aí elas já sabem que elas precisam atender essas famílias. Como que a gente fez o protocolo? Primeiro, a Secretaria de Saúde vai até a residência através do agente comunitário de saúde. Por quê? É o profissional aqui no município do Rio que vai ter mais capilaridade nos territórios. Então, ele vai até a residência, vai fazer a visita dele. Às vezes é uma família que já estava até cadastrada na Estratégia de Saúde da Família, ou não, né? Mas foi cadastrada, mas foi lá, levou a criança para tomar uma vacina e depois não voltou mais. Então, sabendo que essa é uma família de territórios sociais, eles vão ter um olhar diferenciado e vão procurar inserir essas famílias em todas as linhas de cuidado da saúde e fazer um monitoramento mais próximo dessas famílias. E depois do primeiro atendimento que eles fazem, eles deixam o encaminhamento para que essa família vá no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, né? Então, a gente sabe que os CRAS aqui no município do Rio de Janeiro, a gente tem um quantitativo bem menor do que deveria ter, né? Então, quando eu falo que a gente tem um trabalho integrado, pensando nisso também. Então, o agente comunitário de saúde ele vai primeiro, porque a saúde tem mais capilaridade, para poder encaminhar para o Centro de Referência da Assistência Social, e aí a gente conseguiu também a contratação de alguns assistentes técnicos, né, para poder dar um suporte, né, para os CRAs também e fazer esse atendimento das famílias, e ali vai identificar outras vulnerabilidades, violações de direitos, situações de violência e tal, e fazer os encaminhamentos pertinentes. E como eu falei, as demais secretarias vão ampliar oportunidades para as pessoas, né, desses territórios. Vou dar só um exemplo, a Secretaria de Trabalho e Renda, por exemplo, eles fazem às vezes divulgação de vagas para a juventude até nas redes sociais, né? Mas o jovem dessas áreas aqui, muitas vezes, ele não vai conseguir competir, né, no mesmo patamar de outros jovens da cidade. Por quê? Às vezes ele não tem documento, parece besteira, mas assim, a gente encontra muitos jovens sem documentação, né? E aí ele já tem outros nãos, né? Ele tem outras privações que impedem dele conseguir chegar e competir para essa vaga. Então, a Secretaria de Trabalho e Renda, geralmente, ela disponibiliza algumas vagas de curso de iniciação ao mundo do trabalho ou de capacitação para áreas de territórios sociais e algumas vagas de jovem aprendiz também para jovens identificados nas famílias de territórios sociais. É aí que a gente fala do princípio da equidade. Não dá para a gente pensar que está todo mundo no mesmo patamar, é só você liberar e aí vai cada um por si. Não é assim. Para essas famílias que estão atrás, a gente precisa dar possibilidades, né, para que ela consiga chegar e alcançar algumas dessas oportunidades. Aqui são alguns formulários de encaminhamento que a gente utiliza. É importante a gente entregar, às vezes, o papel, porque muitas vezes essa família ela não consegue nem explicar o porquê que ela chegou num determinado local, né? Então, a gente tem esses formulários para ajudar na identificação, inclusive, dos profissionais da ponta que estão atendendo. E porque esses profissionais também eles vão utilizar algumas informações dali para poder lançar no sistema de monitoramento. As ações prioritárias, né? Eu já fui falando aqui. Aqui é um sistema de gestão da informação que o Pedro vai apresentar melhor, mas eu só quero destacar que assim, ele serve tanto para a gente ver o que está sendo feito na busca ativa, mas também como ferramenta para as secretarias alimentarem algumas informações ali. Elas não colocam todas as informações porque a gente não quer criar o retrabalho, né? Infelizmente, na Prefeitura do Rio, acredito que seja realidade em outras prefeituras também, as bases elas não se falam, né? E a gente ainda tem esse sonho de integração de algumas bases, vamos chegar lá em algum momento, quem sabe? Mas a gente tem essa plataforma de territórios sociais e a ideia é que a gente possa ter informações mínimas ali de atendimento para a gente saber como é que está, se essa família chegou e se está sendo atendida pelas secretarias, e depois para que a gente possa cruzar informações com outras bases. Então, além de saber que a Secretaria de Assistência Social atendeu essa família, a gente agora tem acesso também aqui à base do Cadastro Único, por exemplo, onde a gente consegue fazer um cruzamento e saber, olha, das famílias que foram atendidas, tantas foram de fato inseridas no Cadastro Único, tantas foram inseridas depois da busca ativa do programa, né? Então, a ideia é que a gente não coloque tudo aqui, mas que a gente possa depois fazer o cruzamento com outras bases de dados. E aqui só uns resultados gerais, né? Então, o que a gente
já passou acho que aqui está desatualizado, mas a gente já passou das 240 mil entrevistas realizadas e famílias para monitoramento, né, passam das 54 mil. Aqui algumas vulnerabilidades que a gente consegue identificar só pelos dados da busca ativa, né? Isso aqui é interessante para os gestores, porque a gente consegue ver vulnerabilidades por microterritório. Então, a gente consegue gerar mapas mostrando, por exemplo, áreas que não tem chuveiro nem vaso sanitário, né? Determinados microterritórios que não tem chuveiro ou vaso sanitário. Eu não sei se o Nando falou com vocês sobre o programa Casa Carioca. Não? Então, só bem rapidinho. As informações que a gente gera em territórios sociais, aquilo que só para ter o link com o que eu falei no início. A gente tem um projeto aqui na Prefeitura do Rio, que é o Casa Carioca, que ele está vinculado à Secretaria Especial de Ação Comunitária, né? O que a gente percebia? Que em territórios sociais, desde o início que a gente estava, a gente conseguia avançar nas demandas, né, mais sociais, e nessa parte do eixo urbano que a gente chamava, a gente avançava pouco. A gente sabe que tem algumas demandas que você consegue resolver a curto prazo, outras a médio, outras você a longo prazo. Diferente das questões de algumas demandas da família e da pessoa, né? Problema da documentação, uma questão de inserção em algum programa de transferência de renda. Quando a gente fala, às vezes, de infraestrutura, você tem que falar daquele território como um todo. Não dá para fazer, né, uma questão de urbanização só para aquela casa, não é isso. Então, é algo que é maior. Mas os dados de territórios sociais, eles têm auxiliado, né, inclusive, agora há alguns dias, a Secretaria de Habitação solicitou algumas informações de uma área não urbanizada lá na Maré. Então, eles contam com esses dados de territórios sociais para fundamentar os termos de referência deles e tal, para poder urbanizar determinado território. Mas a gente tem a possibilidade de melhorias habitacionais. Nem todas as moradias vão poder ter melhorias habitacionais, porque existem algumas regras, né? Mas a gente tem possibilidade de fazer algumas melhorias em domicílios de famílias vulneráveis. E aí tem o Casa Carioca, que é um programa da Secretaria Especial de Ação Comunitária, que faz melhorias habitacionais em alguns domicílios, e aí ela utiliza o programa Territórios Sociais como base para que eles possam fazer essas melhorias. Por que eu trago isso, né? O Tribunal de Contas do município, a Controladoria do município, então eles sempre vêm pedindo algumas informações de territórios sociais, né? Porque eles entendem que, vocês imaginem, você colocar dinheiro público na casa de alguém é algo que é muito complicado, né? Dentro de um domicílio de alguém. Então, eles queriam saber que famílias eram essas, como que foram escolhidas essas famílias. Então, quando a gente tem um programa como esse, que trabalha a partir de evidências, e a gente pode mostrar, né, os dados que foram levantados, aí o TCM falou, ok. Então, assim, a gente consegue dar essa credibilidade e dar esse respaldo técnico para que seja feita e seja aprovado um projeto como esse. Essa melhoria habitacional, o Casa Carioca, ele não existe por causa de territórios sociais, claro que não. Mas quando você tem a possibilidade de trabalhar, caminhar junto, a gente está dizendo o seguinte, que, de repente, em vez de fazer uma melhoria numa casa que você estava com um problema, sei lá, de mofo na parede, você está priorizando uma casa que você não tem um banheiro dentro da casa. Então, existem algumas prioridades, né, que a base de territórios sociais a gente encaminha para a Secretaria de Ação Comunitária, então são elencadas algumas prioridades, né, essa casa onde as pessoas não têm banheiro, pessoas com deficiência, que aí precisa de uma adaptação no domicílio, né? Então, essas informações eles buscam da base de territórios sociais para priorizar os domicílios que eles vão fazer a melhoria habitacional. Ok? Foi. Então é isso. E acho que o Pedro vai começar agora, a última coisa que eu queria falar para vocês, assim, algumas informações desse programa, elas têm, inclusive, impactado na hora de ampliação de serviços, né, de saúde, por exemplo. A Secretaria Municipal de Saúde ela tem ampliado a estratégia de saúde da família com base nas informações do programa Territórios Sociais. Então, assim, não dá para a gente pensar, eu tenho uma AP que eu tenho 50% de cobertura de estratégia de saúde da família. Na outra AP eu tenho 40%. Eu tenho a possibilidade de aumentar. Eu vou aumentar em qual das duas? Na que tem 40%? Não sei. Depende. Não é isso que tem que direcionar. Se a estratégia de saúde da família ela tem como prioridade as famílias mais vulneráveis, além dessa informação desse percentual que está abaixo ou que não está, eu tenho que saber onde que eu tenho mais família vulnerável. Porque, de repente, essa área que está com 40% é lá na Barra da Tijuca. E a área que está com 50% é uma área extremamente vulnerável na região administrativa da Pavuna e que eu preciso, na verdade, ampliar lá e não onde eu tenho 40%. Né? Então, assim, hoje a gente vem observando essa possibilidade do programa, não só
garantir esse atendimento a essas famílias vulneráveis que a gente já identificou ali, mas que os dados produzidos por eles também auxiliem os gestores públicos, né, na hora de definir as suas prioridades de ação. Tá bom? Bom, eu vou passar para o Pedro e qualquer coisa depois eu fico à disposição. Acho que a Bianca fez uma ótima apresentação do projeto como um todo. A minha parte, né, meu trabalho dentro desse projeto é mais com a parte de informação, né, sejam dados georreferenciados, a parte de mapeamento, né, construir os mapas, tratar os dados que servem, né, para produzir mapas, como a parte tabular de forma geral, para gerar estatísticas, gráficos, esses tipos de coisa. Tá? Então a gente vai tentar focar nessa parte. A Bianca já deu uma introdução exatamente para que isso serve dentro do projeto, né, dentro do programa. Eu acho que essa ideia de que a tecnologia é uma ferramenta, né, por isso que ela serve para alguma coisa, ela é fundamental. Então, eu vou estar mostrando uma aplicação que a gente fez, de uma tecnologia que a prefeitura tem uma finalidade específica, e vocês, no estudo, no trabalho, na vida de vocês, vão ter, enfim, demandas variadas, com opções de tecnologias variadas, e a pergunta a se fazer, que eu acho, né, que essa apresentação tem que suscitar em vocês, mais do que vocês entenderem exatamente como eu fiz ou qual que é o nosso produto, quais os problemas que eu tenho, que eu acho que eu tenho uma tecnologia que pode me ajudar, seja para apresentar para alguém, seja para desenvolver algum tipo de raciocínio e gerar um produto interessante para a minha pesquisa ou para o meu trabalho, né? Então, assim, quem quiser trazer coisas para a gente tentar fazer nexos, tentar fazer links entre o que eu for apresentar e o que vocês vão falar, ou tentar até construir algum tipo de pensamento junto, eu acho que a ideia é um pouco essa, né? Não sei se eu vou conseguir, obviamente, né? Pode ter interesses variados aqui. Eu sei que é um público muito variado, né? Tem gente que trabalha no serviço público, tem gente que não, tem gente que é da prefeitura daqui, de outros municípios, enfim. Mas eu vou estar trazendo um caso muito específico, que foi o que a gente combinou, mas acho que a ideia, eu acho, de tentar pensar de forma um pouco mais ampla, né? E aí, quando a gente fala de gestão da informação, trabalhos com dados, isso é uma coisa específica do nosso projeto, mas pode acontecer em vários projetos, nos projetos de vocês, enfim. Em primeiro lugar, que dados são esses, né? A primeira forma, que eu acho relativamente básica de separar que dados são esses, são os dados que já existem, que algum outro pesquisador, alguma instituição já produziu, que são os dados secundários, e os dados que nós mesmos produzimos, né? A gente tem que ter uma reflexão crítica a respeito deles e de forma diferente, né? Que é um dado secundário, ele já existe, eu não vou mudar aquele dado. Então eu tenho que pensar como que ele foi coletado, para que ele serve, no que ele me ajuda. E no nosso caso, assim, também uma coisa mais prática, na verdade, eu tenho um projeto de pesquisa, ou um objetivo, algum trabalho, enfim, alguma coisa, alguma demanda. A primeira coisa a se perguntar alguém já pesquisou sobre isso? Essa é uma pesquisa bibliográfica e tal, mas do ponto de vista do dado também, alguém já coletou dados sobre isso? Eu já tenho essa informação prévia para mim, porque às vezes a gente entra numa de querer reinventar a roda e querer fazer tudo, mas às vezes já existe uma coisa que às vezes não é o que a gente quer, mas já dá uma base importante para a gente. E em alguns casos, pode inclusive ser exatamente o que a gente quer, e a gente pode partir daquilo para uma outra etapa, que às vezes pode ser até mais interessante para a gente. Então, assim, existem inúmeras instituições que produzem pesquisa. Valverde trouxe, né, acho que é uma coisa interessante, que cresce cada vez mais, que são as organizações da sociedade civil, que cada vez mais produzem e divulgam dados. Eu não sei se vocês já conheciam a Casa Fluminense, que o Valverde trouxe, que é uma dessas organizações, mas tradicionalmente os órgãos públicos de governo, né, também são órgãos que produzem. Então, dentro da saúde, né, os dados do DataSUS são uma grande referência para muitas pesquisas, né? Acho que vocês devem saber. O IBGE também é sempre uma instituição que a gente acaba recorrendo, mas dependendo da nossa área, do que a gente estiver trabalhando, é sempre interessante a gente começar tentando entender quais são as organizações de referência e o que eu posso pegar do que elas já fizeram para aproveitar no meu trabalho, se eu for fazer algum tipo de uso de dados, né? No nosso caso, a gente usa mais dados internos da própria prefeitura. A
Prefeitura aqui do Rio tem bastante coisa, tem bastante coisa pública, tem coisas que não são públicas, mas são compartilhadas internamente na Prefeitura. Valverde comentou do Data Rio, né, que é um site de divulgação, é um site que tem muita coisa. Eu não gosto muito da organização dele, é difícil às vezes achar o que você quer. Dentro do Data Rio você pesquisa uma coisa, vem um monte de opção para você, um monte de coisas que às vezes não é o que você quer, mas enfim, você aprendendo a procurar, você consegue achar melhor as coisas enfim, a gente basicamente usa isso aqui, mas cada um vai ter seu interesse, e a gente também produz os nossos próprios dados. E aí, quando a gente vai para esse lado, né, os nossos dados primários, né, o dado que a gente mesmo constrói, a reflexão tem que ser metodológica, né? Exatamente que resultado eu quero, como que eu vou construir, que metodologia de pesquisa eu vou aplicar para eu conseguir ir, né, de encontro ao meu objetivo da forma mais eficiente, gerando o dado mais necessário mesmo para o que eu quero, né? Às vezes você faz um questionário que no final das contas ele não te responde o que você queria. As pessoas pensam na abordagem, começam a pensar nas dificuldades, esquece de pensar se aquilo que você está coletando vai de encontro ao seu objetivo. E no final você produz uma coisa que não te responde a sua pergunta. Isso acontece. Então, assim, é basicamente por aí que a gente começa. A gente usa o CIURB, que é uma plataforma da prefeitura. Ela é feita com a tecnologia do ArcGIS, que é um programa pago, caro, mas a prefeitura tem a licença. Então, assim, para o projeto, ele é gratuito, entre aspas, né? Ele tem uma série de ferramentas, e se você for querer buscar numa ferramenta, aí tem vários níveis que você pode chegar, né? Ela é uma ferramenta bem cara, mas, se eu não me engano, para organizações da sociedade civil, ela já tem um custo bem mais reduzido. Então, uma coisa que, sei lá, vai custar 10 vezes para a prefeitura, vai custar 1 para uma ONG adquirir. Então, se você acha que essa ferramenta é muito necessária, dependendo da organização que você trabalha, ela até pode ser mais acessível do que ela realmente é. Mas, se de qualquer maneira, né, ela ainda assim não é acessível, se é uma coisa gratuita, existe hoje assim no mercado da tecnologia várias opções, e aí você vai ter que saber conjugar todas as opções que você vai ter. Às vezes você não vai ter uma ferramenta que vai te oferecer todas as aplicações que o ArcGIS oferece, mas aí você vai pegar um programa gratuito que faz a parte do mapa, um outro programa gratuito que faz a parte do formulário. E você vai ter que ir juntando vários instrumentos para gerar o seu rol, né, de ferramentas que você quer produzir. Então, hoje em dia, você tem sim no mercado, de forma gratuita, ferramentas que dão conta de uma série de coisas que eu vou mostrar aqui. É claro que tem que estudar, se debruçar, não é uma coisa que você vai pegar e vai estar pronto para você. Só para mostrar como é que funciona nesse modelo que a gente trabalha, tem um banco de dados, que é um banco de dados da prefeitura, né? A gente tem um banco para o programa específico, a gente tem um programa para desktop e uma plataforma online, que as duas dialogam entre si. Então a gente usa o programa para desktop para construir algumas estruturas dentro do banco de dados e disponibilizar elas na plataforma online. Tá? É mais ou menos isso que acontece. Aí já falei um pouco, né, dos dados secundários que a gente usa. Então, limite de favela, limites administrativos, os equipamentos da prefeitura, enfim, várias coisas internas da prefeitura. Muitas delas estão públicas, tá? Se você abrir o Data Rio, você baixa. Algumas não, são internas, mas a maioria está pública. A gente também pega os dados dos últimos censos do IBGE, você vai no site do IBGE, você baixa. E é claro que a gente tem que fazer um trabalho de processamento. Tá? O projetor não fica muito bom, mas a ideia é um pouco trazer que é meio caótico mesmo, quando você coloca tudo no mapa de uma vez. Tá? Aqui eu coloquei em vermelho, são os limites de favela da prefeitura. Você consegue baixar na internet. Em azul, eu tenho a área de atuação de cada equipe do saúde da família da prefeitura. Então, na clínica A, eu tenho 6 equipes. Equipe Esperança, equipe Conquista, não sei o que, e por aí vai. Cada equipe tem uma área de atuação e ela é georreferenciada, ela tem um limite espacial. E em amarelo, são essas divisões menores, são os setores censitários do IBGE. Então, essa é a menor unidade que o IBGE disponibiliza, que eu consigo saber o número de domicílios,
número de pessoas, o número de pessoas pretas, o número de mulheres, enfim, que eu consigo ter os dados do universo do censo, né? Para aquelas perguntas básicas do censo do IBGE, eu consigo ter eles agregados. Essa é a menor unidade que eu consigo, menos que isso eu não chego. Então, isso obviamente é público. Então, quando eu pego todas essas informações, se eu quero, por exemplo, estudar essas favelas aqui, né, que vai ser o objeto do nosso trabalho no territórios sociais, eu olho, eu já vejo que os limites não batem 100%. Que os setores, às vezes, não estão todos dentro da favela, os equipamentos, o limite das áreas de cobertura também não coincidem com o limite da favela. E aí você tem que ter um processamento mesmo, tem que ter um trabalho que exige algum conhecimento de software, às vezes de linguagem de programação, para você conseguir conciliar seus dados, tá? Então, assim, é o tipo de coisa que você precisa fazer um estudo para aprender, né? Eu acho que o objetivo aqui não é a gente ter uma oficina disso, é mais uma palestra, mas esses dados secundários, geralmente, você precisa processá-los, tá bem? Depois disso, para que a gente processa? A gente processa para montar a nossa logística de campo. A gente olha, a gente vai atuar nessas favelas, porque a gente já pegou os dados do IDS, por exemplo, de um índice, já viu quais favelas têm os menores índices. A gente, a partir desse mapa, consegue mais ou menos calcular quantos domicílios tem em cada favela dessas que a gente vai trabalhar, quantas pessoas. A gente consegue ver quais são as clínicas da família que atendem. Então, a gente já vai fazer as articulações com esses equipamentos, como a Bianca falou. Então, a gente faz esse processamento tudo para fazer uma logística de campo, no nosso caso. A gente estima, aqui tem mais ou menos, o IBGE disse que aqui tem 2.000 domicílios. Então, a gente espera que nossa equipe de campo entreviste mais ou menos 2.000 domicílios. Né? Se eles entrevistarem 1.000, tem alguma coisa errada. Eles provavelmente não mapearam o território por inteiro. Eles mapearam 1.800, mas teve uma remoção aqui nessa área. E por aí vai, né? Claro que você nunca vai ter um resultado igual, né? São dois mapeamentos diferentes, mas a gente usa isso como um parâmetro. Então, a gente pega esses dados secundários para, num primeiro momento, montar uma logística. A partir da logística, a gente faz o quê? Aplica a nossa pesquisa de campo, com toda essa organização que a gente tentou trazer aqui. Então, a gente, no nosso caso, né, os profissionais, eles trabalham todos identificados, como a Bianca falou, tem toda uma articulação da prefeitura, com os equipamentos, com a associação de moradores, para tentar garantir a segurança, a boa receptividade do morador. Eles vão bater de casa em casa e aplicar esse questionário. Tá? Eles trabalham com o tablet, tá? O programa ele comprou tablet, porque esse aplicativo que a gente usa, você consegue aplicar no formulário digital, consegue trabalhar inclusive offline, sem internet. No final do dia você conecta com a internet e ele manda o dado para uma plataforma. Assim que ele enviou, a Bianca aqui consegue ver quantas pesquisas ele fez no dia, logo depois que ele teve acesso à internet. Então, evita, né, uma papelada, você aplicar um formulário no papel, depois tem todo o trabalho de digitar. É claro que aí é o objetivo, né? Como aqui é um trabalho de massa, que você tem que aplicar uma série de questionários por dia, tem que ter um acompanhamento praticamente em tempo real, o preço do tablet acaba entrando num custo-benefício bom, né? Porque é um equipamento que você gasta um pouco a mais, mas ele te economiza toda uma logística de trabalho. Existem programas gratuitos também que fazem esse tipo de formulário, tá? Esse daí é do ArcGIS, como eu falei, mas existem programas gratuitos que têm esse tipo de ferramenta. Então, a gente produz os formulários para eles aqui, coloca nos tablets, os agentes fazem o trabalho de levantamento de campo, de pesquisa. Tem um vídeo aqui, ó, como é que funciona o formulário. Eles abrem uma pesquisa, isso é a tela do tablet, né? Aí eles dizem a CAP onde eles estão atuando, a gente separa por assentamento, seria a favela, eles trabalham por setor censitário, eles abrem um mapa para eles mapearem, a gente produz esse mapa para eles levarem a campo. Então aqui tem o nome das ruas, aquilo que o Valverde falou, né? A prefeitura tem um cadastro de logradores, muitas vezes está desatualizado, mas a gente já coloca como uma referência para as equipes, para ajudar eles a marcarem, né? O GPS vai colocar esse ponto em tese onde eles estão, mas às vezes tem uma margem de erro, eles conseguem corrigir, a ideia do mapa é para isso, para eles poderem corrigir. Então, esse trabalho deles já está gerando um produto georreferenciado, isso automaticamente já está plotado no mapa, na plataforma, depois que eles enviam. Vamos lá.
Uma segunda etapa disso é uma revisão desses dados, né? É claro que nada vem perfeito. Então a gente aqui tem uma equipe aqui dentro do escritório que a gente justamente pega esses dados que eles enviaram, joga no mapa, vê se tem entrevistas duplicadas, a gente usa alguns métodos, inclusive linguagem de programação, para identificar algumas coisas, ver coisas que são meio contraditórias no preenchimento, né, para dar uma corrigida, corrige o georreferenciamento, e a gente também faz uma padronização do endereçamento, né? A ideia é que a gente consiga depois, inclusive, aproveitar isso para atualizar as bases do logradouro da prefeitura. A gente vê, às vezes, vários pontinhos, está aqui os logradouros da prefeitura no mapa desenhado. Vários pontinhos em volta de um lugar que não tem logradouro nenhum. Você vê tudo com o mesmo nome. Então, a gente até padroniza para depois poder passar para o pessoal da cartografia para eles desenharem aquele logradouro e aí jogar para o procedimento de cadastro, enfim, que aí já é numa esfera um pouco mais acima, tem uma burocracia, mas a gente quer tentar colaborar com isso, né? Aqui é um exemplo, né, que a gente constrói algumas coisas com linguagem de programação para automatizar esse fluxo. É uma coisa que faz muita diferença. Isso daí, no caso, no ArcGIS, que é o programa que a gente usa. Aquilo vira uma ferramentazinha. Aqui naquela ferramenta, aqui era só para mostrar, né, nesse vídeo era uma coisa um pouquinho mais técnica, mas para mostrar que a gente carrega, né, aquele arquivo que a gente escreveu. Ele pergunta de onde que vem e tal. E aquilo vai virar uma espécie de ferramenta. Então o pessoal joga, vai colocando aqui o que vai usar e já sai um resultado pronto. Isso daí serve para você minimizar os erros, né? Uma tarefa que o cara vai fazer, sei lá, toda semana, são inúmeros passos que ele vai estar fazendo. Se ele puder ter uma ferramenta automatizada, a chance dele errar em algum daqueles passos é muito menor, né? Depois que você construiu uma ferramentazinha dessas que é mais amigável, ele só vai dizer o que ele quer, a ferramenta vai fazer o processamento para ele. Né? A gente tenta trabalhar com esse tipo de coisa, tentando automatizar alguns fluxos para tentar acelerar o trabalho, né, com a quantidade de pessoas que a gente tem que não é grande. Protocolo integrado, a Bianca falou, né, a gente dispara daqui do IPP, né, para as várias secretarias. No caso, na verdade, dispara via Secretaria de Saúde, que é que tem o primeiro papel nesse protocolo integrado, dos agentes comunitários irem nas casas, ver se tem algum cadastro desatualizado, questão de vacina, acompanhamento de pré-natal, e depois encaminhar para a Secretaria de Assistência Social, para eles darem prosseguimento nos atendimentos. Esse fluxo, a ideia é que ele seja acompanhado também em tempo real, dentro do possível pelo nível gestor das secretarias. Então, a gente também tem alguns aplicativos, aqui o formulário que eu acho que a Bianca já mostrou. Então, eles têm uma lista que eles conseguem acessar todas as famílias, né, que foram identificadas, eles conseguem filtrar. Aqui, se eu não me engano, é da educação. Então, essa procurou por Ágata, né? Chegou lá na CRE, uma mãe, uma menina chamada Ágata. E é da educação, exatamente. E aí eles vão no aplicativo, fizeram atendimento, descobriram que a garota, sim, estava fora da escola porque se mudou. Ela morava num lugar da cidade, foi para outro, a mãe não procurou uma escola para matricular, ela não estava estudando. O programa chegou na casa dela, viu que ela estava fora da escola. Encaminha para a CRE. A pessoa chega na CRE, a pessoa vai fazer o atendimento, vai tentar ver, né, uma escola mais próxima. A ideia do programa entregar um formulário de encaminhamento é para o próprio profissional identificar rapidamente que aquela pessoa foi encaminhada pelo programa. Ou seja, tem alguma questão que pode ter uma vulnerabilidade até maior por trás. Ela, por exemplo, pode estar numa área que tem conflito de facção. Ela está matriculada numa escola que é da facção rival onde ela mora, então ela não está indo para a escola. Isso acontece em algumas áreas com muita frequência. Ela, às vezes, não tem documentação nenhuma, a mãe acha que não pode matricular porque não tem documentação, nem matricula a criança. Tem uns casos assim, muito absurdos, assim, criança de 11 anos que nunca estudou, não tem certidão de nascimento, não tem nada, a gente encontra, tem. Tem as coisas assim, surreais mesmo de você ver. A outra, a Neilma, né, a senhora lá no Alemão, veio da Bahia, catadora, 4 filhos, vários sem documento, 3 sem documento, com 16 anos, todos fora da escola, e aí, exatamente, sem Bolsa Família, não tem documento, não cadastra no CRAS, e aí, assim, não acessa nenhuma política que ela teria direito.
E aí, quando você às vezes dá um pequeno encaminhamento, às vezes não, né? Mas às vezes um pequeno encaminhamento para a pessoa já vai fazer algum profissional do equipamento ter um olhar que pode fazer muita diferença na vida dela, né? No caso, ela é super grata, essa senhora que eu falei agora, a assistente técnica, assistente social do CRAS, que deu ajuda para ela para tudo isso, tirar a documentação, colocar no cadastro, que é o trabalho da assistente social, né, dentro do CRAS. E aí isso permitiu ela acessar um monte de direitos, colocou as crianças todas na escola, passou a acessar o Bolsa Família, inclusive ela tinha prioridade por ser catadora. Aí depois o filho dela foi incluído num programa de jovem aprendiz, na CRE da prefeitura, e por aí vai. As crianças outras foram colocadas na escola, na creche, mas a ideia de você ter um instrumento disso aqui é que você consiga saber se aquelas pessoas que você está encaminhando, se elas estão chegando no serviço ou não. Ou aquelas pessoas que a gente está colocando como prioritárias para os equipamentos da prefeitura, se a prefeitura está indo fazer o atendimento ou não. Então, é importante, né? O mais importante no projeto é que a família acesse o serviço. Mas a nível de gestão é muito importante você ter um instrumento que permita você monitorar se isso está acontecendo. Então a gente tem esses formulários de campo e tem painéis, né, mais ou menos assim, que o cara consegue ir. Esse daqui é um painel para monitorar o avanço da pesquisa de campo, mas as secretarias também têm. Então ele consegue filtrar, eu quero na área da Mangueira, filtrou só um setor, agora vai filtrar um setor para ver, sei lá, a produtividade dos agentes. Você vê, tem vários pontinhos. Pontinho azul é onde eles já entrevistaram, pontinho vermelho é onde não tinha ninguém em casa no momento da visita. Então, quando os agentes mandam pelo tablet, já fica tudo mapeado. Aqui já gera um gráfico dizendo quantas entrevistas conseguiram fazer, quantas casas teve recusa, enfim. E para as secretarias é a mesma coisa, eles conseguem abrir um painel mais ou menos assim, que vai ter quantas famílias foram encaminhadas, quantas eles já foram na casa prestar o serviço, quantas não foram. E aí os pontos focais de cada secretaria fazem um trabalho de cobrança interna para entender por que os profissionais não foram e, enfim, vão trazendo questões dentro do comitê para... Oi? Uhum. Lógico. Não, não, esse painel aqui não está público porque tem coisas até mais sensíveis, né? A informação chega a ser um pouco sensível. A gente tem um site de divulgação do projeto. Esse site hoje está fora do ar. Está fora do ar não, mas está com a mensagem, está sem nada no site, só uma mensagem dizendo que não pode ser acessado por conta do período eleitoral, né? Então tem toda uma legislação por conta do período eleitoral que várias coisas podem ser enquadradas como propaganda política. E aí a SCOM da prefeitura, como todo, orientou a tirar o site do ar. Hoje ele está fora do ar, mas assim que passarem as eleições, ele deve voltar, né, a estar disponível. Depois a gente pode passar o link, né? Acho que eu não coloquei. Ah, você passou? Legal. A cara dele é mais ou menos assim. Ele tem várias coisas. Tem muitas informações assim a nível de detalhe que a gente gostaria de passar para o público que não estão disponíveis, tá? A gente, inclusive, era uma das nossas prioridades, está atualizando esse site. Agora que ele está fora do ar, ficou meio em stand-by. Mas a ideia é dar uma melhorada nele. Mas lá já tem algumas coisas, tem material metodológico, tem alguns relatórios, tem números, gráficos, né, tanto de atendimentos, como eu estava passando para vocês, algumas ações que a gente fez durante a pandemia que a Bianca comentou. A gente tem assim um material base, um bom material básico do projeto lá, e a gente quer dar uma incrementada, inclusive disponibilizar coisas para download para as pessoas, né? Então, fique à vontade para olhar e a ideia, não sei se o site chega a ter um canal de comunicação, né? Tem um e-mail, né? Acho que se tiverem sugestões, pode até mandar por e-mail mesmo. Como vocês têm um canal aqui mais próximo, né? Eventualmente consegue até pelo pessoal do curso, enfim, depois depois que voltar para o ar, tiver interesse, né, de algum dado a mais, para alguma coisa que vocês tenham curiosidade. O conceito, digamos assim, do programa é você aproveitar os serviços que já existem na prefeitura e conseguir direcionar para pessoas que necessitam muito e estão fora deles,
né? Então, é claro que as clínicas da família já têm um orçamento próprio, Casa Carioca já tem um orçamento próprio, isso não é contabilizado nesse gasto no custo do programa. Mas o conceito é justamente que fazendo isso, né, que você consiga oferecer esse serviço que já existe para alguém, você não aumente muito o custo do município, exatamente, você otimiza o custo, porque você pega aquele custo que já existe e direciona para alguém que precisa muito daquele serviço. Porque essa plataforma, ela subsidia várias secretarias da prefeitura. O Data Rio, que é essa plataforma de divulgação de dados, está vinculado ao CIURB. Então, assim, ele é pensado como um repositório de dados. O painel da Covid, que mostrava os dados por bairro, né, de óbitos, internações, etc., na época da pandemia, era também no CIURB. Então, ele é pensado como um repositório de dados e uma ferramenta para você produzir visualização de dados, né? Isso aqui é uma visualização de dados. Você tem